Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo, agora pós-jogo de Universidade Central da Venezuela 1, Corinthians 1, pela estreia do Corinthians na Libertadores de 2025. O Corinthians ele ficou 2 anos para voltar a disputar a Libertadores, praticamente 2 anos, de 2023, quando que é eliminado na fase de grupos, até 2025, não disputa 2024. Nesse tempo, eu acredito que todo torcedor do Corinthians ele ficou pensando e ficou motivado, querendo voltar a disputar a Libertadores, sonhando com voltar a disputar a Libertadores. E no momento que o Corinthians ele engata aquela sequência de vitórias, se classifica para a Libertadores via Brasileirão, começa um ano bem, ganhando, jogando até que alguns jogos bem, pelo menos demonstrando ter espírito, a gente espera entrar numa competição dessa, que é de tão importância que o corintiano está esperançoso para esse ano para disputar a Libertadores de uma forma positiva, de uma forma boa, de uma forma que pelo menos demonstre a cara do Corinthians. E não foi o que a gente viu. A gente viu algo completamente diferente disso. O empate na Venezuela de hoje, em quesito de classificação, ele não é desastroso, porque o Corinthians vai enfrentar em casa, na Neoquímica Arena, com um time muito inferior. O Corinthians tem um bom time, o time da Universidade Central é um time bem limitado, bem limitado. O Corinthians vai enfrentar esse time em casa, precisando apenas ganhar o jogo. É plausível, é bem possível que isso aconteça. A gente não pode cantar classificação nem nada, mas eu acho que o Corinthians segue tendo um favoritismo grande. Só que a postura que o time teve em campo hoje é inadmissível. É inadmissível. É até, desculpa a palavra, rapaziada, mas é até vergonhosa, mano. É vergonhosa. Porque você enfrentar um adversário que é o atual 8º colocado do campeonato venezuelano e você terminar a partida com 3 chutes a gol e sem conseguir a vitória, porra, não dá, cara. A gente não tá falando de um contexto de altitude, a gente não tá falando de um contexto de time reserva, a gente não tá falando de um contexto, nenhum contexto, não tem contexto. Era num gramado ok, num estádio ok, sem pressão de torcida, contra um time muito fraco. É um dos piores times que eu vi o Corinthians enfrentar em Libertadores e até mesmo os piores times que eu vi o Corinthians enfrentar em sei lá quantos anos. É um dos piores. Num estádio sem pressão, num gramado que não estava ruim, contra um time desse, o Corinthians com o time completo e o time dos caras também sem fazer uma bafa, sem pressionar, sem tentar ir para cima, e o Corinthians tem a postura que tem hoje, postura de salto alto, postura de achar que vai ganhar o jogo a qualquer momento, que qualquer bola vai entrar, que você não precisa fazer muito esforço, é passinho com estilo, é jogador não voltando para marcar, é rodando muita bola, é preciosismo na hora de finalizar. Quantas vezes que a gente não viu isso somente no primeiro tempo? Quantas chances o Corinthians teve que nem finalizou, nem tentou um passe a mais, ou estava firulento demais na conclusão da jogada? Quantas vezes, cara? Quantas vezes? E aí você pega um segundo tempo desse, que é completamente fora da curva. O Corinthians foi inferior no segundo tempo, o Corinthians criou menos, o Corinthians levou menos perigo e acabou tomando um gol de uma forma ridícula que ninguém acompanha, ninguém marca, e depois não tem nem como reagir para tentar buscar a vitória, cara. Assim, é uma atuação que dá um alerta, porque o Corinthians não pode entrar de salto alto em jogos desses, porque é Libertadores, irmão. Independente da qualidade ou da falta de qualidade do outro time, Libertadores é jogo sério e a gente já viu muitas vezes na nossa história de quantas vezes a gente já não brincou em Libertadores e já deu errado. Cara, a palavra do jogo é soberba. O Corinthians entrou soberbo no jogo, que nem você falou, achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Desde o começo do jogo a gente foi vendo algumas chances que o Corinthians foi criando, chances de finalizar gol e que preferia não chutar, preferia um passe a mais, preferia um enfeite. Hoje que era o jogo que, cara, além de ser o fato de ser Libertadores, ser um time inferior, ser o time titular voltando a jogar depois de vencer o Clássico, já que esse time, esses jogadores, o time titular inteiro praticamente foi poupado pro jogo contra a Portuguesa no fim de semana, é o jogo para esses caras estarem com fome de bola, fome de mostrar realmente que, pô, esse é um time que pode realmente chegar na fase de grupos da Libertadores e brigar para se classificar, para chegar onde outros times do Corinthians não conseguiam, para chegar onde a gente acha que esse time do Corinthians, entrosado, um time de bons jogadores, um time que se manteve à base da temporada passada, pode ir longe. E também, cara, é um fator externo, mas que acaba entrando na mente da torcida e talvez dos jogadores, o lance da Esportes da sorte, cada gol ia dar 300 mil reais pro clube. Também. Cara, onde você acha que o Corinthians vai pelo menos tentar? Vai chutar, vai arriscar, vai estar com ímpeto para fazer gol, para pelo menos finalizar. E teve 3 finalizações no jogo. 3 finalizações no gol.
contra, que nem você disse, o oitavo colocado do Campeonato Venezuelano. Um time que a gente viu, principalmente no primeiro tempo, não tem qualidade para jogar o Campeonato Paulista, para jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista. Seria o pior time do Campeonato Paulista. O time da Portuguesa, que o time reserva do Corinthians empatou em 2-2, a gente ficou puto porque empatou porque dava para ter vencido, o time da Portuguesa golearia esse time do Universo Central no Pacaembu se jogasse que o jogo contra o Corinthians no fim de semana. E a gente simplesmente não teve qualidade para vencer os caras. E por conta de soberba, por conta de salto alto, por conta de achar que a qualquer momento o jogo teria resolvido. De ver realmente que a folha salarial dos caras é isso, a dupla de zaga dos caras é acima do peso, tem um jogador de 16 anos magrelo. Porra, mano, e você acha que só por conta disso você vai ganhar o jogo? 1 milhão de vezes a gente já ouviu a frase, que futebol, um saco de dinheiro não faz gol. Alto investimento não faz gol, salário alto não faz gol. Quem faz gol é jogador, mano. E o time dos caras tinha jogadores que estavam corajosos, que foram pra cima, que tomaram conta do segundo tempo, porque o time do Corinthians foi cagão. Foi um time cagão que quis sentar em cima do 1-0 e um time completamente soberbo que achou que o 1-0 tava bom, que não precisava mais daquilo e que, mais uma vez, uma coisa que a gente já viu ao longo da temporada em alguns jogos acontecendo é que o resultado vinha muitas vezes. Mas hoje foi a primeira vez que a gente viu o resultado não vir por conta disso, que é o Corinthians achar que vai ganhar na lei do esforço mínimo. Vamos fazer o mínimo aí, a gente ganha o jogo e em casa a gente resolve e tá de boa. E numa dessas hoje pode muito bem ter complicado o jogo. Vai que os caras conseguem fazer uma retranca fodida lá em Itaquera, eles seguram tudo e a gente perde o jogo. Vai que eles vão lá, eles conseguem fazer uma retranca, leva pros pênaltis e a gente se ferra. Numa bola vadia que nem foi hoje, a gente vai lá, toma 1-0, os caras ficam na retranca o jogo inteiro e a gente se ferra. Que nem você falou, muitas vezes em Libertadores isso acontece. O roteiro do Corinthians na Libertadores, historicamente, é muito cruel, mano. São times bons do Corinthians que perdem de formas inacreditáveis. E agora tá dando margem pro azar no momento que não podia, pô. E esse time já deveria ter noção disso. Tudo bem que durante a transmissão até comentaram isso, eu acho que é um ponto interessante. O Corinthians tinha ali no seu time titular somente 2 jogadores com uma rodagem de mais de 5 jogos na Libertadores, que era o Mateuzinho e o Yuri Alberto, e ainda tinha o Romero no banco de reservas. E entre aspas, se quiser até considerar, dá pra considerar o Hugo, que é campeão da Libertadores pelo Flamengo, mas ele era reserva. Era reserva. Então, assim, é um time com pouca rodagem, é um time que não está acostumado a jogar essa competição, mas é um time que se provou no final do ano passado e quer se provar. Esse time do Corinthians, toda vez ele fala em se provar, ele fala em mostrar para os outros a força que tem, ele fala da força do grupo, ele fala que é capaz, que está trabalhando para brigar título, não pode ter a postura que teve hoje. O Ramon Dias, desde o começo da temporada, todo mundo sabe disso, estava falando dessa partida. Tava falando, poupou no Paulista por conta de hoje, preservou jogadores antes por conta de hoje, falou do Garro, muitas vezes em entrevista coletiva, quando que o Garro estava lesionado, que a preparação era inclusive pro jogo de hoje. E cadê? Cadê o time do Corinthians hoje? Cadê o Garro hoje? Cadê o Memphis hoje? Não jogou nada, cara. Não jogou nada. E é um roteiro que eu concordo com você, é Libertadores, mano. Libertadores não pode dar margem pro azar, ainda mais que, vamos fazer uma autocrítica, quantas vezes vocês já viram o Corinthians ter um desempenho bom na Libertadores? Eu vi uma vez, que foi em 2012. E só. Só 2012. Não estava vivo em 2000, não estava vivo em 99, e só 2012 que eu vi que aí realmente foi campeão, e 2022 que chegou nas quartas. Chegou nas quartas, mas marcando 4 gols na competição inteira. O E passando si contra o Boca, até hoje a gente não sabe como. Então, e as quartas foi humilhado pelo Flamengo. E a gente já viu cair para Tolima, a gente já viu cair para Guarani do Paraguai, Guarani do Paraguai, essas duas em pré-Libertadores, cair para times bestas em oitava de final de Libertadores, resolvendo cair em na casa. fase de grupos. Então assim, cara, Libertadores é jogo sério. Libertadores você não pode tratar de forma displicente, independente da qualidade do adversário. Hoje era um jogo, pensa no cenário. Entra firme, entra com vontade, seriedade, jogo da vida, sangue no olho e faz 3, 4-0 hoje, que dava pra fazer, dava muito pra fazer. Muito. Pelas chances perdidas, pela fragilidade do time adversário, pelo que esse time do Corinthians pode entregar. Mete 3-4 hoje, acabou, cara. Acabou, você garante a classificação e você pode até pensar em poupar no jogo da volta para preservar para o mata-mata do Paulista. Agora não, agora o Corinthians conseguiu complicar um jogo ganho, um jogo tranquilo, um jogo leve. E o que mais me incomoda é isso, porque o Corinthians tem um time bom e se não ganhasse hoje por falta de qualidade, por falta de a bola entrar, claro que eu estaria aqui puto, estaria reclamando, estaria xingando pra cacete, estaria, mano. Mas, pelo menos, eu ia reconhecer que, porra, não foi nosso dia. Não deu certo as coisas. Mas, a partir do momento que o Corinthians ele não vence o jogo porque ele não quer, porque ele não se esforçou, porque ele não tentou, porque jogador não teve a coragem de correr dentro de campo, isso me indigna, mano.
Isso me indigna, ainda mais no jogo que eu tava esperando pra cacete desde que começou o ano, que você tava esperando, que você aí de casa tava esperando. Era um jogo que a gente esperava. Ou alguém tava aqui esperando pra ver Corinthians e Ponte Preta no Paulistão? A gente tava esperando ver Libertadores, ver essa pré-Libertadores, ver o Corinthians passar, ver o Corinthians chegar longe nas competições, fase mata-mata. E hoje foi no que deu. Assim, eu acho difícil, até entrando mais em relação a desempenho, salvar muita gente. Eu achei uma pena o gol contra do Tchoca na partida de hoje, que eu acho que estava fazendo um bom jogo. O gol contra também é um azar, que a bola rebate nele, mas querendo ou não, é acreditado ao Tchoca porque ele fez um gol contra. Acho que o Carrilho fez uma boa partida, além do gol. De resto, cara, é muito difícil salvar alguém. Atuação, até pelo nível fraco do adversário, do Garro, do Memphis, os gols perdidos do Yuri Alberto, porra, mano, me decepcionou demais. Eu acho que é muito frustrante também por isso, porque a gente esperava, pelo menos, se a gente não fosse ver um time do Corinthians aguerrido, raçudo, dando a vida, dando carrinho e tudo mais, a gente esperava pelo menos ver um time organizado, ou um time que jogasse bem, que jogasse unido. Hoje a gente não viu nada. Não viu um time, não deu para entender qual era a proposta de jogo do Corinthians, se era marcar pressão, se era marcar atrás do meio campo, se era fazer um jogo posicional, se estava tentando jogar pelas laterais, se estava tentando atacar pelo meio. Não deu para entender qual que era a proposta de jogo do Corinthians, nem defendendo nem atacando. E numa dessas com uma desorganização absurda, principalmente no Corinthians defendendo e principalmente no segundo tempo. Você via muitas vezes o time do Corinthians dando espaço, dentro da própria área, dando espaço pela lance da lei do esforço mínimo. Vamos fazer o mínimo aqui que a gente vai passar. Então, muitas vezes, os meias estavam lá esperando, os laterais não cobriam tão firme o fundo que nem tem que cobrir, fechava bem a lateral, o Mateuzinho deixou várias vezes o jogador chegar no fundo para cruzar. O Bidon, no lance do gol, permite o cruzamento do time venezuelano. Então, assim, é muito frustrante, muito mesmo pela forma como a gente viu os caras jogarem, e também pelo lance que a gente fala, pô, mano, papo reto, se é pra gente vir falar de empate, que fosse falando, pô, o goleiro dos caras foi o Neuer hoje, aquele lance que a gente fala várias vezes. Pô, contra o Corinthians, os goleiros se transformam. Que defesa que o goleiro adversário tem que fazer? Além do lance do Carrilho, que a bola desvia e que tá quase encobrindo ele. É um time do Corinthians que realmente foi muito apático, muito soberbo hoje. E apesar de que a gente tem agora um jogo dentro de casa, que o mais provável é que o Corinthians passe, se não jogar com seriedade, a chance de não passar é muito maior. Se jogar sério, eu não tenho dúvida que o Corinthians passa. Nenhuma dúvida. Se jogar sério, que nem vinha jogando ano passado, que nem jogou, por exemplo... Não sei, que nessa temporada a gente tem visto de formas diferentes, mas o Corinthians não jogou ainda como jogou ano passado. Mas se jogar como jogou contra o São Bernardo, por exemplo, que estava jogando sério, mas só no final do jogo conseguiu achar o gol, ou como tratou o primeiro tempo do Clássico contra o Santos, apesar de que o começo foi muito difícil, mas depois tomou as rédeas do jogo, a gente tem tudo para passar, só que se continuar achando que vai ganhar a qualquer momento, como fez em outros jogos do Paulista e fez hoje, não vai passar de jeito nenhum. O que está me incomodando muito nesse time do Corinthians também é a questão do brio, do sangue, da vontade. Porque a gente se acostumou nisso no Corinthians do Ramon Dias na reta final do ano passado, que o Corinthians era um time aguerrido. E esse ano, cara, assim, se a gente for pegar os principais jogos, contra o Santos eu acho que teve essa postura. Contra o Palmeiras, boa parte do primeiro tempo ali, o Corinthians parecia que não estava jogando um clássico. O segundo tempo do jogo contra o São Paulo foi uma vergonha. Parecia que ninguém queria estar ali. Ninguém fazia questão, ninguém tentava realmente botar um ritmo mais sério no jogo e bater no peito e falar que é Corinthians, a gente vai ganhar aqui. E hoje é a mesma coisa. Então você pega os jogos mais importantes da temporada, cadê? Cadê a postura? Cadê o espírito? Então a gente cadê aquela fome? A gente só vai ver em jogo grande dentro de casa, a gente vai ver isso na volta dentro de casa. Legal, se a gente vê, pô, muito bom, a gente tem que passar de fase. Mas não dá pra se limitar a isso. Jogo grande dentro de casa, a gente vai mostrar que quer ganhar o jogo. Porra, então, você vai dar. E eu acho que o problema principal, ele não reflete nem somente para esse duelo contra o Universidade Central. Porque eu acredito realmente que o Corinthians dentro de casa, pela diferença que tem os times, tem totais condições de passar. Totais condições. Mas, cara, o nível vai aumentando. A dificuldade vai aumentando. A gente pegou hoje o Universidade Central, que é um time muito fraco, muito limitado, mas muito limitado. A gente vai se passar do Universidade Central, que, poxa, deveria ter confirmado hoje, mas enfim, ainda não confirmou. Pode pegar um Barcelona de Guayaquil, que já é um nível acima, e se passar do Barcelona de Guayaquil, vai cair numa fase de grupos, e pelo sorteio da Libertadores tem uma chance muito grande de cair pelo menos com um cabeça de chave forte, ou com um do pote 2 que seja forte também. Provavelmente vai pegar um grupo complicado. E aí, cara, vai entrar de salto alto também? O Messi vai ficar trotando dentro de campo? Não vai marcar? Não vai ter intensidade? E aí? E o que pega muito também são as escolhas do Ramon.
Porque às vezes você tem um jogador que não está no momento bom, o time não está conseguindo entregar tanto, você tem um Bidon, por exemplo, que entrou, estava um pouco mais cansado, o Memphis que não consegue manter tantas vezes o ritmo físico durante a partida, e o Ramon, ele espera ali mais de 20 minutos do segundo tempo para fazer a primeira troca, com o Corinthians já sentindo, com o Corinthians já dando espaço para uma equipe que não conseguia trocar 2 passes e que quase fez 2 gols no começo do segundo tempo. Com o Corinthians já não conseguindo atacar, não conseguindo ter transição, não ter meio campo, não estava conseguindo ganhar uma bola, cara. E o Ramon Dias demora para mexer. E quando vai mexer, é covarde. É 6 por meia dúzia. Falaram na transmissão, a gente discordou com muita coisa que falaram ali. A gente assistiu na rede aberta, né, a transmissão. Falaram que o Corinthians ia golear, que tinha que tirar volante e botar um monte de atacante. Também não acho que é assim. Mas também você tirar o Carrilho e botar o Alex Santana. Você tirar o Yuri Alberto, que é um jogador que tem o potencial de decidir e de finalizar para colocar o Romero. Aí você tira o Garra e coloca o Coronado. Aí você tira o Memphis e coloca o Thales. Porra, mano, cadê a vontade de ganhar? Cadê a vontade de ir pra cima? Cadê a criatividade? Faltou, mano, faltou. E o trabalho do Ramon é bom, esse elenco do Corinthians é bom e eu acredito muito nele, mas são nesses momentos que não pode, mano. Desculpa, o Campeonato Paulista é muito bom, o ano até o momento é bom, mas também não adianta de nada você fazer uma baita fase de grupos no Paulista se na Libertadores você passar vergonha. Não adianta nada você fazer uma baita fase de grupos no Paulista se no mata-mata tu não chegar longe. Então é nesses jogos que a gente vê, é nesses jogos que a gente tem que medir a régua. E até o momento tá baixo. Eu acho também que, com relação ao Ramon, é uma crítica que a gente está fazendo com ele na temporada inteira. Ele demora muito para mexer e muitas vezes falta repertório, porque o Corinthians está muito preso no tal do losango e falta, às vezes, perceber mais rápido que tem que fazer alguma mudança. Eu acho que se fosse o momento de colocar o Thales Magno, daria para ou tirar o Memphis antes, porque no segundo tempo já não estava fazendo mais nada, e dar um pouco mais de velocidade ali e manter a bola no ataque, jogada individual, até porque eu acho que o Thales entrou bem, ou até fazer o 4-3-3 que nem ele fez no jogo contra a Portuguesa, que mudou o jogo totalmente. Falta perceber um pouco mais rápido as coisas que o Corinthians tem que fazer no segundo tempo. Você não precisa de 25 minutos para entender o jogo e entender o que seu time precisa mudar. Eu acho que quando ele tentou mudar já era tarde, não deu tempo do time voltar para o jogo e o Universidade Central continuou tomando conta da partida até os 12 minutos finais ali, onde o Corinthians saiu com a pressão com as últimas mudanças. Vamos de nota? Vamos de nota. Hugo Souza é um dos poucos que eu acho que teve a postura de Libertadores, de estar indignado, de estar querendo que o Corinthians tivesse mais controle da partida. Inclusive, foi quem deu a entrevista no final do jogo, que é o mínimo que a gente espera, né, para ser capitão, mas pelo menos demonstrou a indignação dele. E até dentro de campo, todo escanteio mostrava muito que o Hugo estava muito irritado com o que estava acontecendo. No lance do gol, ele fez o possível para tentar evitar, por um azar ali, a bola bateu no Tchoca. Deixar o Hugo com 6,5, porque ninguém vai levar nota alta praticamente. Mexer com 6,5 também, eu concordo com o que você falou. Pelo menos deu esse respiro aí de ver alguém realmente puto e alguém realmente reclamando com o time do Corinthians, que no geral estava muito apático. E é triste a gente ver isso, ainda mais no jogo de Libertadores, cara. O jogo mais importante do Corinthians no ano. Então vou ficar de 6,5 pro Hugo também. Vamos puxar para lateral direita. Mateuzinho. Aí eu acho que é o primeiro que a gente vai criticar, porque o Mateuzinho ele faz uma temporada boa. Ele terminou o ano passado muito bem, tomou a titularidade e isso não se discute, e é o titular do Corinthians, mas hoje, no quesito disciplina, o Mateuzinho foi um dos líderes da falta de disciplina. Um dos mais displicentes do Corinthians dentro de campo. Você pega no primeiro tempo, que teve essa dualidade. Eu vi o Mateuzinho avançando, o Mateuzinho chegando na linha de fundo, tendo uma capacidade de cruzar, tanto que ele cruza uma bola muito bonita para o Memphis pregar de primeira, que ele pega a mão na bola. Então ele estava chegando bem no ataque, mas você já pega já na primeira etapa, que aquele lançamento nas costas da defesa que o Universidade Central quase faz o gol, é totalmente nas costas dele que ele estava andando, ele estava nem aí para a jogada. E o segundo tempo também dele é de muita displicência. Eu acho que ofensivamente ele não foi mal, mas a falta de ímpeto dele me incomodou, até porque é um jogador que sempre entrega isso. Sempre entrega muita disposição e hoje não entregou. Partida ruim do Mateuzinho, vou fechar com uma nota 4. Eu vou muito mais criterioso do que você, vou dar nota 2 pro Mateuzinho. Achei uma partida horrorosa, para mim o pior em campo, provavelmente vai ser minha nota mais baixa, pelo menos entre os titulares. O Mateuzinho deixou um corredor do lado direito o jogo inteiro, toda hora o ponto adversário tinha muita facilidade para chegar no fundo, às vezes era por uma dobra uma dobra da passagem ali, às vezes o lateral vinha junto e o Mateuzinho ficava sobrecarregado. Já falei várias vezes que me incomoda um pouco o Carrilho não ser um pouco mais voluntarioso para voltar nesses momentos, mas o fato é que o Mateuzinho não conseguiu
manter as rédeas ali daquele corredor o jogo inteiro. Ele não foi o dono da lateral dele o jogo inteiro, foi muita facilidade para o time adversário. E quando ele chegou no fundo, ele foi mal, ele tomou decisões ruins. Tem um lance que ele estica a bola um pouco demais pro Alberto, tem outro que o Carrilho toca para ele, ele hesita se ele vai cruzar ou não, e aí a bola acaba passando dele e vai para a linha de fundo. Teve outra chance também que ele teve a bola, ele podia cruzar e preferiu tocar a bola para trás. Falta um pouco de coragem também nesses momentos. E que nem você falou, teve esse lance no primeiro tempo que ele tá parado marcando absolutamente ninguém. O cara passa nas costas dele e é a chance mais perigosa do time adversário no primeiro tempo. Partida horrível do Mateuzinho, que acho que é titular absoluto, isso não tem que ser contestado, mas tem que ligar o alerta, porque não dá pra fazer partidas dessa forma, principalmente porque hoje a gente não tem um reserva à altura, a gente só tem o Lamandá. Cara, só vou mudar um pouco, eu acho que eu vou abaixar meio ponto, 3,5, acho que eu fui generoso com o Mateuzinho. André Ramalho, eu achava que estava indo bem pelo alto, principalmente, porque a Universidade Central estava apostando muito em bola pelo alto, muito em cruzamento, porque é um time sem repertório. O time sem repertório tenta chuveirinho mesmo o jogo inteiro. Tanto que nessa saiu o gol. Ele estava tirando todas, estava muito bem pelo alto, mas no lance do gol ele está pregado no chão. Ele nem arrisca saltar, não sei se ele chegaria, mas pelo menos atrapalha, faz alguma coisa. Ele está pregado, ele não pulou uma fatia de queijo, não pulou um CD. Ele está pregado no chão e só ficou olhando a bola passar. Nas costas dele, o cara sobe e faz o gol. A marcação do cara nas costas dele não era dele. Ele estava marcando corretamente. Mas ele não pula da porra do chão. E no final do jogo ele ainda tem um erro ou outro de passe besta, que acaba desperdiçando a oportunidade, tenta lançamento e dá errado. 4 para André Ramalho. A gente falou no final do ano passado que o Corinthians tinha só um zagueiro de realmente nível de titular. E é verdade. Só que esse cara hoje em dia não é o André Ramalho. É o Choca, que fez o gol contra, é verdade, a gente já vai avaliar, mas a temporada do André Ramalho é muito decepcionante. Muito decepcionante. Ele falha jogo após jogo. Falhou contra o Santos, falhou contra o Palmeiras, falhou contra o Noroeste, contra o São Paulo não fez uma boa partida. Muitos momentos o André Ramalho falha. A temporada do André Ramalho passada, que foi muito boa, a desse ano é ruim, cara. É ruim. Só que a gente só não consegue enxergar isso direito porque na reserva também não tem nenhum outro jogador que você olha e fala, pô, esse cara pode desbancar o André Ramalho, porque também não tem alguém de excelência no banco de reservas. Mas mais um jogo do André Ramalho ruim. O André Ramalho hoje ele é um jogador, é uma pena isso, mas ele não me passa mais segurança. A bola vai nele para um mano a mano, para ele tentar tirar uma bola, eu fico com medo. Assim como eu fico com o Félix Torres, com o Kaká. O André Ramalho tá chegando nesse patamar, claro que ele é mais zagueiro, mas está chegando nesse patamar. E hoje eu achei a mesma coisa. Ele até conseguiu tirar algumas bolas, que nem você falou, mas para mim muito inseguro, com muita dificuldade de ser firme nas jogadas, com muita dificuldade de fato de impor o seu jogo, impor o seu corpo sobre os atacantes adversários, e teve uma influência no gol. Para mim o André Ramalho foi tão ruim quanto o Mateuzinho hoje, então eu vou deixar os dois com nota 3,5. João Pedro Choca, uma pena, o gol contra, vai ficar marcado para ele. Era um jogo importante para ele se firmar, para se consolidar. Minutos antes a gente estava até comentando aqui que se ele faz aquele gol de cabeça, ele carimbaria a vaga dele como titular do Corinthians totalmente. Mas eu acho que o gol contra, apesar de ser acreditado para ele, é um pouco de infelicidade também. A bola bate nele e entra, não sei se eu consigo atribuir muita culpa para ele. Não fez um jogo excelente, mas do sistema defensivo para mim foi o melhor. Foi o que melhor conseguiu sobressair. Por isso eu vou de... Por ter feito um gol contra, vai baixar, nota 4,5. Cara, eu ia dar uma nota muito alta pro Choca, mas que nem você falou, ele foi infeliz. Eu não acho que ele seja culpado, ele estava no lugar errado, na hora errada e calhou que era ele. Mas eu achava que estava fazendo um jogo super firme, que nem você lembrou, ele quase fez um gol. Por isso eu vou abaixar um pouco a nota, mas ainda assim vou dar uma passada de pano para ele, porque que nem você falou e eu concordo, hoje ele é o nosso melhor zagueiro. 5,5 pro Choca. O Hugo. Acho que na medida do possível ele fez uma partida honesta, o lado esquerdo ele estava sendo firme, acabou deixando o jogador passar ali pelo corredor para fazer o cruzamento no lance do gol, mas eu acho que é mais displicência do Bidon para permitir o cruzamento do que do Hugo. Normal que o cara dá o tapa na frente, o Hugo não chega, porque o Hugo é o Hugo. Ele não é um cara veloz, ele não é um cara tão firme na marcação, mas ele fez um bom primeiro tempo e estava até que bem no segundo tempo. Obviamente ele tem ainda as pendências dele, que ele não consegue chegar no fundo e cruzar, não consegue... ter um passe um pouco mais refinado, teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, livre pelo lado esquerdo, uma boa chance de chutar, ele tenta cruzar sem nem sequer olhar para o meio da área, acaba perdendo uma chance. Cara, pro padrão Hugo foi um pouco acima da média, mas pro padrão do jogo do Corinthians, sei lá, nota 5. Cara, eu não acho que o Hugo fez uma partida ruim,
Eu acho que ele foi até que bem no geral, fez arroz com feijão, deu uma boa bola para o Memphis em profundidade, acho que conseguiu participar de uns lances de ataque e defensivamente foi seguro. Por incrível que pareça, o Hugo hoje fez uma partida muito melhor que a do Mateuzinho, muito melhor. Foi o melhor lateral do Corinthians em campo. Cara, é que assim, como que eu abaixei muita nota do Tchoca, eu não vou levar muita nota do Hugo, porque o Tchoca teve infelicidade, mas fez um jogo mais seguro do que o Hugo também, né? Vou deixar os dois na mesma ali, eu acho que vai acabar se equivalendo. Vou deixar com 4,5 o Hugo ali, mas não fez uma partida tão ruim não. Meio de campo, o Ranieri, eu vou deixar sem nota, porque jogou 15 minutos e saiu machucado, e nos 15 minutos que teve, roubou uma bola ou outra, uma bola que espichou, ela foi nas mãos do goleiro, mas eu acho difícil avaliar, cara. Não acho justo avaliar a partida do Ranieri, eu vou deixar sem nota. Se você quer deixar alguma nota. Deixar com nota 5, porque tava fazendo um jogo na média ali, um pouco tempo em campo. Não era nada demais, então não dá pra deixar mais alta, mas até aquele momento tava fazendo um jogo suave, pena que machucou, vamos ficar atento aí pra ver qual que é a situação. Provavelmente o Martínez vai assumir essa vaga como titular do Corinthians agora, principalmente com a volta do Bidon, que vai voltar para a posição original dele com o Carrilho do lado. Já vou puxar então para falar do Carrilho, que foi quem fez o gol, que estava fazendo um bom jogo, para mim foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, fazendo muito bem saída de bola, tendo alguns passes que foi na medida, deu aquele susto de ver se a bola ia chegar ou não, mas ele é muito talentoso, foi sempre exatamente isso, na medida. Fez um gol muito importante, um gol de muita inteligência para um jogador que estava dentro da área, praticamente cercado, ele acha um espaço e acaba colocando a bola rasteira no canto. Teve uma outra possibilidade de finalização também, que o Bidon acha ele e ele vai muito bem na jogada para não se afobar, porque o Yuri Alberto estava livre dentro da área, mas ele acaba atrasando um pouco para fazer o cruzamento justamente porque ele estava impedido. E ele acabou sendo substituído, na minha visão, cedo, não teria tirado ele naquele momento, mas gostei da partida do Carrilho, vou deixar ele hoje com nota 7. E um ponto positivo, porque ultimamente a gente vinha dando notas baixas para o Carrilho e hoje ele voltou a ter uma atuação melhor, e isso até sem contar o gol. Mesmo se não fosse o gol, eu acho que já seria um dos melhores em campo. Para mim foi o melhor em campo do time do Corinthians. Foi bem, fez o gol, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians é um motivo... Se a única coisa que dá para comemorar hoje é o fato do Carrilho, que merecia um gol, ter feito o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. E eu concordo com você, distribuiu bem a bola, participou das construções de ataque, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Corinthians meio que morreu. Conseguiu criar jogadas, conseguiu ser inteligente. O trato de bola dele no meio campo muda muito o ritmo da equipe do Corinthians. Para mim fez um bom jogo e vai ficar isento das críticas, porque para mim não passa por ele essa responsabilidade. Vou deixar com 7,5 a partida do Carrilho. Garro. Martínez. É verdade. O Martínez. Gostei muito do começo do jogo dele, atuando pelo lado direito, marcação alta, conseguindo roubar a bola, conseguindo construir jogadas. E é até curioso isso, mas hoje em dia eu prefiro o Martínez nessa função do que de primeiro volante. Eu achei que quando ele foi para primeiro volante, o desempenho na partida dele caiu, piorou. Ele não estava 100% em muitos momentos de ataque do Universidade Central, não estava fazendo boas coberturas. É bem verdade que ele conseguiu ter uma ou outra boa saída de bola, ele está melhorando bastante nesse quesito. Deu um lançamento muito bom para o Mateuzinho no primeiro tempo. Teve uma escapada também ali no primeiro tempo, que ele tenta driblar 2-3 e sofre a falta. No segundo tempo também teve uma percussão dele com a bola em velocidade. Então, cara, eu acho que com a bola no pé ele conseguiu ir bem, mas como o primeiro volante, não sei se ele ficou desabituado um pouco esse ano, eu senti que faltou cobrir melhor os espaços e eu acho que o Ranieri está fazendo melhor essa função. Então eu vou baixar um pouco a nota do Martínez. Mas, cara, não fez um jogo ruim. Eu vou deixar o Martínez com nota 5. Cara, eu tava gostando do jogo dele, achei que fez um bom primeiro tempo e concordo com você, que acho que no segundo tempo caiu muito. Muitas vezes porque eu até acho que ele ficou sobrecarregado. O time da Universidade Central saía muito no contra-ataque porque o Corinthians tentava sair em bloco. Os caras roubavam a bola, a gente errava passes, tentavam sair em velocidade e muitas vezes você via 2, 3 jogadores em volta de onde estava só o Martínez, porque tinha muita displicência, muito jogador do Corinthians que não queria marcar, queria fazer o esforço mínimo e voltava trotando. Mas também acho que caiu, ele com a bola no pé no primeiro tempo, atacando o espaço, velocidade, que é uma coisa que a gente se impressionou com o Martínez nesse começo de temporada, que ele estava fazendo muito bem, fez muito bem no jogo contra o Santos, contra o Bragantino. Teve um outro jogo que ele fez isso agora que eu não me recordo qual que é, mas que ele estava muito bem também fazendo essa função. Acho que vou deixar com a mesma nota que eu dei pro Tchoca, a nota 5,5. Garro, bem abaixo.
bem abaixo, não conseguiu fazer nenhuma participação efetiva no jogo, nenhum cruzamento, nenhum passe à la Garro que a gente espera. No primeiro tempo teve algumas oportunidades, ou de chutar no gol, ou de dar o passe, acabou pecando um pouquinho. Teve uma boa jogada, se não me engano, foi no segundo tempo com o Yuri Alberto, que tem uma tabela, ele sai na cara do gol, ele dá o passe pro Yuri Alberto chega, tenta a cavada, bate na trave e sai. Mas eu acho que era um lance que o Garro poderia tentar finalizar mais rápido, não acho que ele foi mal naquele momento. Mas enfim, foi muito pouco porque a gente espera do Garro. Porque a gente espera do trio, foi muito pouco, e eu acho que o principal nesse motivo que teve menos participação efetiva no jogo, efetiva e positiva no jogo, foi o Garro, nota 4 para ele. Participou... Cara, 3,5, porque realmente eu acho que, fiquei muito decepcionado, pela expectativa principalmente. Eu fiquei decepcionado também. Eu acho que ele participou. Eu acho que ele tentou, que ele estava atento nas jogadas. O Garro, querendo ou não, é um jogador que, em passes rápidos, ele consegue deslocar um pouco a zaga adversária. Fez isso algumas vezes no primeiro tempo, em tabelas curtas. Mas a verdade é que o Garro, em todo momento que ele tentou ser protagonista, de tentar um passe melhor em profundidade, de tentar uma finalização de fora da área, ele errou todas. Ele não teve muitos acertos na partida de hoje, tirando essa jogada que você trouxe. E para um nível do Garro, de ser esse cara da armação, de ser esse cara que vai trazer algo diferente para o Corinthians, é muito pouco, cara. É muito pouco que a gente viu dele hoje. Vou deixar com uma nota 4 também. A partida do Garro foi ruim. E eu acho que a partida dele em si até poderia ter uma nota maior, mas pelo aspecto decepção vai ficar com a nota 4. Assim como o Memphis, que para mim do trio jogando hoje foi o pior. Só que a nota dele não vai ser a pior porque ele deu assistência pro gol do Carrilho. E querendo ou não, ele foi bem na assistência que ele deu, dele balançar em cima do adversário, cortar pro meio e achar o Carrilho dentro da área. Do resto, o jogo do Memphis foi um nada. Um nada. Recebe aquela bola do Mateuzinho no primeiro tempo, chuta muito mal. Cobra uma falta de maneira horrível. No primeiro tempo também num contra-ataque que estava impedido, a gente não conseguiu checar a imagem para ver se o Yuri Alberto estava realmente em posição irregular, mas ele parte em velocidade, acha o Memphis no meio, o Memphis perde um gol inacreditável. E o segundo tempo do Memphis, ele é de completo domínio do zagueiro sobre ele. Completo domínio. E não dá para tolerar um jogador como o Memphis Depay, do que ele recebe, da expectativa que tem, da bola que a gente sabe que ele tem, ser dominado e botado no bolso por um jogador desconhecido da Universidade Central da Venezuela. Não tem como, isso é ridículo, não tem cabimento. Mas pela assistência eu vou deixar ali, junto com o Garro, nota 4. Partida muito ruim, muito abaixo, que nem se falou. Acho que de positivo dá para destacar a assistência e um passe ou outro que ele deu participando fora da área da partida. Teve um passe excelente que ele dá pro Hugo no segundo tempo, que ele tá fora da área. O passe em velocidade, ele acerta ali no fundo, o Hugo acaba ganhando só o escanteio pro Corinthians. Tem uma outra jogada no primeiro tempo também, se não me engano, que ele também faz algumas boas distribuições ali, mais em direção à área, uns passes verticais, uns passes que a gente espera do Garro, que estava dando era o Memphis naquele momento. Mas, de fato, quando a gente espera ele mais perto do gol, ele foi mal. No começo do jogo, a primeira chance que o Corinthians tem, que o Memphis ele sai livre com a perna esquerda, ele pode finalizar, ele tenta atrasar a jogada, tocar no Garro e o Corinthians perde a jogada. Você falou, a falta horrorosa. O segundo tempo, o Memphis não conseguiu fazer porra nenhuma. Ele ficou preso, além desse passe pro Hugo, ele ficou preso na marcação dos caras e ele foi muito bem substituído. Inclusive, foi tardiamente substituído. Se a gente falou coisa de displicência, de soberba, muito disso passa pelo Memphis. Muito disso, porque ele é o cara que a gente espera mais desse time. Mais que Garro, mais que o Roberto, mas qualquer um que a gente mais espera, o que a gente mais se sente no direito de cobrar pela grife, pelo tanto que recebe, é o Memphis. E hoje foi o que mais decepcionou, apesar da assistência. Inclusive assistência que coloca o Corinthians tendo que pagar 1,5 milhão de reais pro Garro, pro Memphis, por gatilho no contrato dele. Então, cara, vocês têm noção que o Memphis, por essa partidinha meia boca que ele fez, vai receber 1,5 milhão de reais por uma assistência contra o Universidade Central. Mesmo com uma partida horrorosa e uma partida que nem você falou, digna de nota 4, só pela assistência. Se não fosse assistência, eu acho que talvez seria o pior em campo, na minha visão. Eu acho que não seria pior que o Mateuzinho, mas brigaria ali. Yuri Alberto. Cara, eu achei que o Yuri fez uma partida participativa. O primeiro tempo ele estava muito bem jogando, principalmente fora da área, segurando a bola, conseguindo passes, prender a bola um pouco no campo de ataque, principalmente ali naqueles 15, 20 primeiros minutos que o Corinthians estava de fato tomando conta da partida. Mais perto do gol ele vai mal. Ele perde um gol no final do primeiro tempo num cruzamento onde ele finaliza mal, finaliza pelo alto e tem uma segunda chance um pouco mais clara que ele tenta a cavada, que eu até acho que ele fez certo. Era um lance difícil em que o Garro meio que dá o passe, nem sei se ele queria exatamente fazer aquilo. Tem um zagueiro fechando o carrinho, tem um goleiro saindo, ele tentou a
a saída mais criativa, mas acabou pegando um pouco forte demais a bola, desperdiçou. Não vou deixar ele com uma nota tão baixa quanto os outros, mas não dá para deixar com nota alta também, 4,5 pro Yuri Alberto. Do trio foi o melhor, vou acompanhar você no 4,5 pela tentativa, porque o Yuri de fato se movimentou, fez facão, ele apareceu bem também para jogar nessa jogada de linha de fundo, que ele até consegue uma boa no segundo tempo se não fosse o carrinho espetacular que o zagueiro dos caras deu. Realmente, a partida do zagueiro deles, que eu não faço ideia do nome, foi bem boa, o que estava jogando pelo lado direito. Mas o Yuri Alberto ele perde 2 gols, que nem você falou, que são inadmissíveis, que não dá para perder. Se não fossem os gols perdidos, eu avaliaria a partida do Yuri como boa, porque não teria oportunidades para finalizar e a movimentação dele foi boa, foi bacana, conseguiu bons passos fora da área, boas tabelas. O Yuri se movimentou bem. Até nesse lance que você fala, do que o Memphis demora para chutar, a construção da jogada é do Yuri. E o Yuri é um jogador que é um centroavante jogando um pouco mais fora da área e foi bem nesse quesito. E no próprio lance da cavada, ele faz a jogada também com Sim, o com o Garro. Garro. Dá um passe espetacular pro Garro. Mas os gols que ele perde, um centroavante de nível de Corinthians, do nível que ele tem, ainda mais contra adversário fraquíssimo, não dá para perder. Por isso vai ficar com 4,5, um pouco superior à dupla, né? Só pelos gols perdidos não seria mais. Quem entra do banco? O primeiro que entra é o Bidon, que faz a sua estreia pelo Corinthians na temporada, não tinha jogado, foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. E eu acho que o Bidon ele dá uma dinâmica boa pro jogo. Com a bola no pé, ele vai bem em muitos momentos, de sair de pressão, de troca de passes, de inverter jogadas. Deu pra ver que o Corinthians com o Bidon tem muita qualidade em campo. Até no passe que você falou que ele achou pro Carrilho, que foi muito bonito no primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo do Bidon é muito bom. De sair de pressão, de passe, de conseguir achar essas jogadas. Seria no final, se o Corinthians ganha o jogo de 1-0, seria um bom jogo do Bidon, porque o Bidon deu um ritmo melhor para a equipe e conseguiu dar mais qualidade, principalmente nessas tabelas ali pelo lado esquerdo. Mas o gol, assim como a gente colocou no André Ramalho, e colocou no Tchoca também, apesar da infelicidade, tem que colocar no Bidon, que foi displicente, que não marcou, que não teve coragem de ir para cima do cara. Então a nota vai abaixar. Mas mesmo assim, mesmo com o segundo gol tendo culpa dele, eu acho que ele fez uma boa partida no geral. Então eu vou deixar o Bidon ali com uma nota... Ah, cara, eu não vou dar nota alta não, porque me irritou essa postura dele no segundo gol, no gol dos caras, nota 5. Nossa, eu vou mais baixo. Eu acho que o Bidon entrou muito bem, entrou dando dinâmica, entrou fazendo bons passes, sendo muito criativo, muito inteligente. O Bidon tem que ser titular desse time porque ele é muito bom de bola. Mas a partida dele faz assim no primeiro tempo, ele vai indo muito bem. Termina o primeiro tempo com um dos melhores jogadores. Segundo tempo ele tá aqui. E a partir do momento do gol dos caras, a partida dele só cai. Porque ele, de fato, nossa, me irritou demais o lance do gol. Ele não levantar o pé, ele não dar um carrinho, ele não chegar até o fundo. De fato, deixa cruzar que os caras lá na área se viram. Não vai sair o gol. Que os caras são Imagina. ruins, não vai conseguir cruzar a bola. Pô, não eu fez nada o jogo inteiro. recebo 20 vezes mais que os caras, pô. Olha o nosso time. Você acha que a gente vai levar gol na Universidade Central, da Venezuela? Pô, pelo amor de Deus, não vou levantar a perna nem dar um carrinho aqui pra evitar isso aqui. Então, acho que foi extremamente displicente nesse lance. E no final do jogo também. Tem um lance que o Alex Santana ele tenta passar direto com o Bidon. Ele dá só um tapinha assim pro Alex Santana continuar na jogada, só que obviamente ele não esperava. E foi um lance meio displicente, tipo, o Bidon dá um tapa meio que com nojo na bola. Tem outro lance também que a bola para no meio campo, ele tenta dar um passe meio de letra ali, acaba perdendo a jogada já nos acréscimos do jogo. Então faltou jogar sério em momentos sérios da partida. No momento faltou o Bidon tomar um chacoalhão e entender que ele estava jogando uma Libertadores, não um Campeonato Paulista, não um Sul-Americano Sub-20. Cara, por isso eu vou deixar com nota 3,5, apesar de que eu acho que ele tá fazendo um grande jogo, digno de nota 6. Os 15, 20 minutos finais do Bidon acabaram estragando a grande partida que ele vinha fazendo. De novo, eu acho que tem que ser titular, mas hoje foi muito mal. Alex Santana entrou, não fez praticamente nada, segurou uma bola ou outra no campo de ataque, mas no mais não fez absolutamente nada, nota 3. Fez pouca coisa, entregou pouco. Eu acho uma substituição que não fez muito sentido do Ramon, até porque ele coloca o Alex Santana para jogar no lugar do Carrilho, para fazer essa função pelo lado direito, até pensando em uma maneira mais defensiva do Corinthians neutralizar esse meio campo. Só que toma o gol e ele já inverte. Ele já bota o Alex de primeiro e o Martins para subir. Então não faz sentido nenhum essa mudança do Ramon, mas pô, não vou dar uma nota tão baixa porque, sei lá, cara, o Alex não teve uma participação tão grande, vou de nota 4, só porque não entregou muita coisa. Quem entra também entra depois daquele comboio. Thales Magno. É verdade, o Thales entra junto com o Alex Santana. O Thales, achei pouco participativo, tentou um pouco mais que o Memphis, mas também muito pouco. Pouquíssima criação, pouquíssimo envolvimento no jogo. Não consigo dar uma nota muito alta pro Thales também, vai seguir todo mundo ali, nota 4,5.
Eu gostei da entrada do Thales. Achei que entrou muito intenso, tentando drible, tentando jogar individual, tentando passe, querendo a bola o tempo todo. De novo, um cara que entendeu a necessidade do jogo naquele momento. No momento que o time não estava jogando absolutamente nada, alguém tinha que chamar a responsabilidade de começar a jogar. E quem fez isso foi o Thales. Gostei muito da entrada dele. Vou deixar o Thales Magno com nota 6. Romero participou pouco e errou tudo que tentou. Nota 1. Entrou mal demais no jogo, mas como que eu não quero jogar nas costas também de um cara que entrou faltando 10 minutos para acabar o jogo, 5 minutos, e não conseguiu fazer muita coisa. Eu acho mais culpado na partida de hoje, por exemplo, o Mateuzinho, o André Ramalho, um Bidon, um Tchoca que fez o gol contra. Então, por isso eu não vou deixar com uma nota pior que esses caras. Vou fechar ali todo mundo com nota 4. Minha nota 4 vai ser a régua do quê? Do cara que foi muito mal hoje, só que ele não destruiu o jogo, que nem, por exemplo, o Mateuzinho e o André Ramalho, na minha opinião, destruíram, e o coletivo em si. E o Ramon Dias, que vai receber a pior nota da partida, já adiantando. Igor Coronado, para mim, dos que entrou, foi o que mais tentou. Teve uma boa jogada de linha de fundo, 2 boas jogadas que ele passa por cima do lateral dos caras, mas não consegue desenvolver a parte final. Tentou um pouco mais, mas ainda assim é pouco, nota 5. Eu vou na mesma linha que eu falei do Thales. Foi um cara que tentou individual, tentou chamar a responsabilidade naquele momento, já que o time inteiro estava morto, mas não conseguiu fazer muita coisa, mas pelo menos ele tentou. Então o Thales eu deixei nota 5,5, aliás, nota 6, acho que achei que foi o que entrou mais intenso. Vou deixar o Coronado com nota 5, que acho que participou um pouco menos, mas até pelo menor quantidade de tempo que ele ficou. O Thales acabou entrando antes. Ramon e Emiliano, um bom primeiro tempo, um segundo tempo tenebroso. Cara, eu não consegui trabalhar o mental desse time direito para essa partida. Eu acho que eu vou colocar na conta deles, até porque a gente está no meio de fevereiro. Não tem mais a desculpa de que é começo de temporada. Já tem um mês, já teve pré-temporada, já rodou o time inteiro. Falaram 1 milhão de vezes que a preparação era específica para a Libertadores, que era a prioridade do time, e não conseguiram. Eu acho que a preparação foi muito bem feita, mas aparentemente a conversa, o trabalho mental para esses caras jogarem a partida foi horrível, porque não tem o que justificar jogar da forma que jogou, jogar a postura como jogou e até o resultado. É um resultado inadmissível para as condições que a partida mostrou para a gente, principalmente porque a gente viu no primeiro tempo que o Corinthians tinha total capacidade de afundar as chances do Universidade Central passar, e hoje os caras seguem vivos por mais incompetência do Corinthians do que própria competência, com todo respeito ao time da Venezuela. Mais uma vez, demora para mexer, me incomoda demais isso no Ramon e no Emiliano. Como foi tudo desastroso hoje, na minha opinião, inclusive as notas, eu acho que dá para pegar uma média de todas as notas aí e tacar uma nota 4 para eles. Eu vou de nota 1 para Ramon e Emiliano, porque o resultado em si, o empate fora de casa e o mata-mata de Libertadores, ele não é resultado ruim. Você pega o resultado cru, 1-1. Se falasse pro corintiano, antes de sortear o adversário, na fase eliminatória, na pré-Libertadores, o primeiro jogo vai ser lá e vai ser 1-1. O corintiano também não é torcer tanto o nariz assim para esse resultado, não. Então, por isso que ele vai ganhar 1 ponto. Mas, por conta que o resultado não é catastrófico. Mas o Corinthians, ele enfrentou hoje, rapaziada, um time que, com todo respeito, porque os caras devem trabalhar também, tem o sonho deles, estão se esforçando, mas com todo respeito, de qualidade, esse time não era Série D no Brasileirão. Ou se era alguma coisa de série, era a Série D. Esse time era para ser o pior time do Campeonato Paulista. Time ali para ser rebaixado no Paulistão. Talvez nem sei se disputar a primeira divisão no Paulistão, e eu não estou exagerando. É o oitavo colocado do Campeonato Venezuelano, um time que não tem torcida, que não tem pressão, que também não tem uma história tão grande assim, apesar de ser um time antigo na Venezuela. E o Corinthians hoje, ele conseguiu ter uma postura ridícula. Ramon Dias, Emiliano, o time de vocês teve uma postura ridícula. O time de vocês entrou com salto alto. O time de vocês não quis ganhar um jogo de Libertadores, que a torcida do Corinthians estava esperando. Que vocês trataram como uma prioridade, que vocês colocaram como o jogo mais importante do ano e tiveram uma postura vexatória. Parecia que estava jogando jogo treino. E além da postura ser ruim, o time não jogou bem, não desempenhou. No primeiro tempo teve um volume maior, mas o que é o óbvio contra um time tão inferior assim. Mesmo assim, não conseguiu grandes jogadas, não conseguiu levar tanto perigo, teve só 3 chutes no gol. Foi um time que não conseguiu ser agressivo. No segundo tempo, foi inferior ao time da Universidade Central, tomou um empate, permitiu outras chances, foi completamente bagunçado no meio campo, e fora que as substituições do Ramon foram tardias e equivocadas.
boa parte delas. Não acho que nem os nomes que ele colocou equivocados, mas os nomes que ele tirou principalmente e o tempo que ele colocou e tirou esses nomes. Então, para mim, o resultado em si, ele cai na conta de alguns jogadores, mas cai muito na conta do aspecto de ânimo desse time, da falta de vontade e do coletivo que foi o Corinthians hoje. E isso passa para o Ramon Emiliano. A pior nota que eu vou dar para vocês hoje, e talvez na história que vocês chegaram no Corinthians, eu acho que vai ter alguma talvez ali parecida, nota 1, porque para mim, apesar da classificação não estar tão ameaçada, para mim hoje foi desastroso. Então é isso, rapaziada. Pós-jogo entregue. Tá aí os comentários para vocês desabafarem ou, enfim, soltar a voz sobre o que vocês acharam da partida de hoje. Deixa o like se você gostou do vídeo, manda pros seus amigos corintianos se você se identifica com o que a gente falou, se você gosta do conteúdo. A gente volta domingo para falar de Corinthians e Guarani. Tamo junto, vai Corinthians. Corinthians.